Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Hoje a nossa temática é um novo coração, um novo nascimento. Daqui a pouco você vai ouvir essa mensagem com o pastor Hernandes Dias Lopes, mas antes a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai conversar sobre esse novo coração, sobre esse novo nascimento. E para conversar sobre isso comigo aqui mais uma vez, pastor Roster Guimarães Lopes. Reverendo Roster, que alegria tê-lo aqui no programa Verdade e Vida. E vou começar fazendo uma pergunta capciosa. O senhor já fez 40 anos, pastor Roster? Eu já fiz 40 anos, meu querido. Pode um homem maduro que já passou da casa dos 40 voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Não pode não, reverendo Rodrigo. Como é que é essa história de novo nascimento, pastor Roster? Fala oi pro pessoal e já começa respondendo isso pra gente. Que alegria imensa estarmos juntos mais uma vez no programa Verdade e Vida e mais uma vez tratando uma temática tão essencial para a nossa vida cristã. E graças a Deus, porque nós nascemos de novo, não é, reverendo Rodrigo? É verdade. A palavra de Deus nos ensina que o homem está morto nos seus delitos e pecados. A palavra morte, na sua etimologia inicial, traz a ideia de separação. Quando o nosso primeiro pai caiu em pecado no jardim do Éden, o homem foi separado de Deus. E primeiro ele morreu espiritualmente, depois ele morreu nos seus relacionamentos, porque houve uma quebra do relacionamento com a sua esposa e com a criação. E por fim essa morte se manifesta quando a nossa parte imaterial se separa da nossa parte material. O corpo se separa do espírito, mas primeiramente todo homem nasce morto espiritualmente. Consequentemente, ele não tem a capacidade de buscar a Deus por si mesmo. Ele não tem a capacidade de confiar em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ele precisa de uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus que coloque o princípio de nova vida e plante dentro do seu coração uma natureza espiritual. A Bíblia chama isso de ressurreição da alma, a Bíblia chama isso de nascer de novo. Quando o Espírito Santo, então, coloca soberanamente essa disposição no coração do pecador e o ressuscita na alma, então, na sua alma, ele abre os olhos, vê a Jesus, recebe a fé como dom e aí ele crê e é justificado pela graça mediante a fé. Mas sem a ação do Espírito Santo, produzindo esse novo nascimento, essa ressurreição na alma, nenhum homem é capaz de crer. É ser trazido de volta à vida, né, pastor Rossi? É estarmos de fato mortos, né? E é isso que Jesus faz por nós, né? Muitas vezes a gente pensa no aspecto da salvação, tentando ilustrar isso como se a gente tivesse uma situação de risco, por exemplo, se afogando e tentando se livrar daquilo, e aí aparece alguém chamado Jesus, joga uma corda, a gente segura de um lado, ele puxa de outro, a gente bate o pé, bate a mão e ele ajuda a gente, e aí ele nos salva aí de um perigo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nos apresentando o que Jesus faz, não é uma participação ou ajuda para a nossa autossalvação, mas nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos trazidos de volta à vida por meio do sacrifício de Cristo. Amém. Ele nos faz agora nascer efetivamente de novo. E isso traz também para nós algumas implicações, porque se os nossos olhos agora enxergam, pastor Rossi, a gente consegue ver, não dá para continuar agindo e vivendo da mesma forma. Nós vivemos agora em uma nova perspectiva, né? O pessoal gosta de dizer por aí que nós temos agora uma nova cosmovisão, né? Uma nova maneira de enxergar o mundo. Nós temos agora um novo coração. Quais as implicações desse novo coração, pastor Rosa? Essas implicações são maravilhosas, reverendo Rodrigo, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia chama o novo nascimento de ressurreição, ou também de regeneração. E como você bem disse, ela é uma obra, usando a linguagem teológica para os teólogos de plantão, ela é uma obra monergística. Ela é uma obra que é soberana. Jesus diz em João 3,8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Então Deus soberanamente regenera quem quer. Então, antes de crer, você estava morto, como o pastor Rodrigo disse. Então Jesus chama, Rodrigo, vem para fora. E Rodrigo ressuscita na alma e agora Rodrigo crê. Quando Rodrigo crê,
a palavra de Deus diz que Deus então declara Rodrigo justo no tribunal de Deus. Rodrigo não tem dívida nenhuma. E agora a palavra de Deus diz que ele é adotado como filho de Deus. Consequentemente, ele é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar dentro dele. E a partir de agora, como alguém que é selado pelo Espírito, ele vai viver uma vida de culto a Deus. Ele vai se alimentar da palavra de Deus, ele vai orar a Deus, e o Espírito Santo, como fruto dessa vida de intimidade com Deus, vai produzir em sua vida o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque nós fomos ressuscitados na alma, agora somos a habitação do Espírito Santo. E buscando viver para a glória de Deus, adorando, estudando a sua palavra, nós vamos então, orando ao Senhor, cultuando a Deus, nós vamos ter produzido em nossa vida esse fruto. Então as pessoas têm que ver em nós o amor de Deus. Mesmo que passemos por circunstâncias difíceis, a alegria do Senhor tem que ser uma marca característica da nossa vida. Nós temos que viver em paz porque temos paz com Deus. Pela graça de Deus, nós aprendemos a ser mais longânimos. Nós temos que ser benignos, buscar o bem do outro. Nós temos que atuar como pessoas que têm na sua essência a bondade de Deus, porque o Espírito de Deus está habitando dentro de nós. Nós temos que viver uma vida de fé, de fidelidade, e devemos ser homens controlados pelo Espírito Santo de Deus, e não mais pelas nossas paixões carnais. É verdade, pastor Rossi. E muitas vezes a gente traz esse estigma, né, de que esse novo coração, essa pessoa regenerada agora, tem que viver, então, a partir de uma nova perspectiva de religiosidade, fazendo algumas coisas, e isso cria até mesmo um estereótipo, né? Durante muito tempo você teve até um estereótipo do crente, né? O crente é aquele que não, né? Ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, porque a gente acaba trazendo esse aspecto, né, muito para algumas ações, porque a gente carrega essa ideia ainda, né, da nossa participação nesses efeitos e não uma compreensão clara da nossa vida em resposta a esse amor com o qual nós somos amados. Então, a questão de ser, né, nascido de novo em Cristo e ter um novo coração não implica necessariamente em que eu vou ter que agora usar determinado tipo de roupa, ou ter determinado tipo de corte de cabelo, ou ouvir determinado tipo de música específicamente. É algo que vai muito além disso. E isso por si só é desafiador, talvez muito mais difícil do que mudar o penteado, a roupa. Penteado para a gente até que, né, não ia ser uma complicação, né? Mas essa dificuldade muito maior de viver com esse novo coração a partir desse fruto do Espírito é o que faz com que as pessoas então procurem, não, então já que eu não consigo isso aqui mesmo, deixa eu dizer que isso aqui eu consigo. Tem um pouco disso, pastor Rossi, das pessoas se valerem da religiosidade e não de fato do novo nascimento? Esse é um grande risco, porque, como dizem os estudiosos da idolatria, numa perspectiva teológica reformada, o coração do homem, ele sempre quer voltar para o modus operandi das obras. Uhum. Então, o homem quer se sentir bom em comparação ao outro. Uhum. Então, fulano diz que é crente, mas ele contou uma mentira ali. Eu nunca conto uma mentira. Uhum. E aí a pessoa começa a se achar boa por causa daquilo que faz. Até que o Senhor permite que ela talvez não conte uma mentira, mas tenha uma inveja tão terrível para que ela reconheça que é invejosa e é pecadora e não é nada sem a graça de Deus. Então, a fé cristã traz para nós, reverendo Rodrigo, liberdade. Nós somos livres. Há uma frase de Lutero que diz que o cristão é senhor de todas as coisas. Nós somos livres. Mas isso traz consigo uma tremenda responsabilidade. Porque, sendo livres, nós temos que avaliar todos os aspectos da nossa vida à luz da palavra de Deus. O mesmo Lutero diz que o cristão que é senhor de todas as coisas, diz que esse cristão é escravo de todos. Então nós temos que ter esse tempero, e você usou uma palavra lá no início do nosso programa, que foi a palavra cosmovisão. Nós agora somos guiados pela cosmovisão da palavra de Deus. Então nós avaliamos toda a vida à luz dos principais ensinos da palavra de Deus, que são criação, queda, redenção
e consumação. E até nos usos e costumes nós aplicamos isso. Então, como Deus criou o homem? Como esse aspecto se manifesta no mundo caído? Como o Evangelho entra e redime tal situação? E agora, como nós podemos viver para a glória de Deus como cidadãos que esperam os céus, onde veremos Deus manifestar todas as coisas para a sua glória? Então, quando nós guiamos a nossa vida pela cosmovisão da palavra de Deus, nós não podemos ficar com regrinhas, mas nós temos que ser pessoas maduras que são capazes de julgar em todas as situações, conforme o ensino da palavra de Deus. Um outro aspecto, pastor Rosser, falando, né, de um novo coração, é que a Bíblia nos diz que o que Deus faz é literalmente tirar de nós aquele coração de pedra, né, e nos traz então agora esse novo coração efetivamente, né, que está voltado para Deus. E isso traz então implicações na nossa forma de agir no dia a dia, como nós falamos, com algumas das nossas atitudes, mas isso se reverte também na maneira como a gente enxerga o próximo, como a gente vê o outro. Como que esse novo coração agora me ajuda a enxergar aqueles que estão à nossa volta também uma nova perspectiva? Excelente pergunta, meu amado reverendo. Eu deixo as difíceis para o final, né, para você. Em primeiro lugar, aqueles que são redimidos em Cristo são meus irmãos. Eles custaram o preço do sangue do eterno Filho de Deus. Então, eu tenho que amá-los, e a Bíblia diz mais, diz que eu tenho que tratá-los como superiores a mim mesmo. Esse é um grande desafio para nós, porque nós precisamos morrer para nós todos os dias para colocar os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. Mas quando nós entendemos que esses irmãos que estão ao nosso lado custaram o preço do sangue do Filho de Deus, então nós vamos amá-los, vamos servi-los, porque eles são amados pelo Senhor. Quanto àqueles que ainda não têm Cristo, nós devemos amá-los a ponto de anunciar o Evangelho a eles, para que eles venham fazer parte desta família, porque nós não sabemos quem Deus escolheu. Isso pertence soberanamente a Deus. Então nós devemos anunciar o Evangelho a todos, na perspectiva de que aqueles que Deus quer que nasçam de novo, venham de fato a ser tocados pelo Evangelho. Deus usa o Evangelho para ressuscitá-los na alma e eles sejam salvos e sejam unidos a nós como parte da família de Deus. Então nós devemos amar os nossos irmãos e nós devemos amar ao mundo, dando testemunho a ele e conclamando-o para que se arrependa e creia em Cristo Jesus para receber a vida eterna. Amém. E você que está nos acompanhando, não sai daí não. Daqui a pouco tem a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, um novo coração, um novo nascimento. Estou muito feliz de partilhar com você a palavra de Deus, para tratar de um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia, um novo coração, o novo nascimento. E nós vamos basear esta mensagem no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento é o tema central, básico, essencial do Evangelho. Sem novo nascimento, a sua religião é vã, a sua esperança é vã. Sem novo nascimento, você jamais poderá entrar no céu, jamais poderá desfrutar da vida eterna. Esse texto que acabamos de ouvir trata deste assunto.
E ele descreve a figura de Nicodemos, membro do Sinédrio judaico, da seleta e conspícua corte judaica, composta de 71 membros. Nicodemos era um mestre em Israel. Nicodemos era um dos principais dos fariseus, um homem de uma ética irretocável, de uma ortodoxia irreparável, um homem que tinha uma reputação ilibada, de uma capacidade intelectual invejável. Ele era um mestre. Mas este homem vai a Jesus à noite, talvez porque não queria que ninguém o visse, andando ao encontro do Rabi da Galileia, e ao chegar diante de Jesus, ele rasga desabridos elogios a Jesus. Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos está correto na sua análise acerca de Jesus. Ele vinha da parte de Deus mesmo, ele era mestre mesmo, ele fazia milagres mesmo, Deus era com ele mesmo. Porém, Jesus, em vez de devolver os elogios altaneiros que recebeu, responde categoricamente a Nicodemos e diz: Nicodemos, em verdade te digo que se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu essa linguagem de Jesus e perguntou: mas como um homem velho pode voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Ele não entendeu a linguagem de Jesus. E Jesus então disse: em verdade te digo, se não nasceres de novo, não podes entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. Nicodemos continuou não entendendo Jesus. Aí Jesus diz: Nicodemos, é como o vento, não sabes de onde vem, não sabes para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ouves a sua voz. O Espírito Santo age misteriosamente como o vento. Você não vê o vento, mas você sabe que ele existe. Você não vê o vento, mas vê a influência dele, o poder dele. Você pode medir a velocidade do vento, mas você não pode impedir que o vento sopre. Você não cerca o vento. Ele é livre e ele é soberano, ele sopra onde quer. Com isso, Jesus está mostrando para Nicodemos que esse novo nascimento é uma obra sobrenatural. Não é controlado pelo homem, não é medido pelo homem. Então, vamos entender um pouco sobre este assunto vital, sem o que ninguém pode ver o reino de Deus, sem o que ninguém pode entrar no reino de Deus. O que não é novo nascimento? Primeiro, novo nascimento não é uma pessoa abastada financeiramente, porque Nicodemos o era. Ninguém entra no céu comprando o céu, merecendo o céu. Segundo, o novo nascimento não é ser um líder. Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Ele era um homem de destaque em sua nação, de ilibada reputação, de notório saber. Terceiro, novo nascimento não é ser religioso e o mais zeloso da sua religião. Nicodemos era zeloso e, como tal, ele jejuava toda semana, ele fazia suas orações, ele estudava a lei, ele tinha uma vida de obediência às regras externas. Ele era um homem invejável na sua postura. Novo nascimento não é você ter uma
posição elevada, um cargo de liderança na igreja. Nicodemos era um mestre de Israel, ele era um dos membros ilustres do Sinédrio, ele fiscalizava a vida dos outros. E não obstante, Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Nada desse aparato era suficiente para Nicodemos entrar no reino de Deus, sequer ver o reino de Deus. O que não é novo nascimento? Novo nascimento não é você ter verdades claras na sua mente acerca da pessoa de Jesus. Nicodemos reconhece que Jesus é mestre. Nicodemos reconhece que Jesus veio da parte de Deus. Nicodemos reconhece e confessa que Jesus faz milagres. Nicodemos reconhece que Deus era com ele. Todos esses fatos são verídicos, verdadeiros, absolutamente necessários. Porém, o fato de alguém conhecer a verdade intelectualmente, teoricamente, não significa que ela está salva. Nicodemos tinha tudo isso, estava perdido. Jesus diz: importa a você nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Importa você nascer de novo. O que não é novo nascimento? Novo nascimento não é aquilo que os estudiosos disseram lá atrás, 500 anos antes de Cristo, metempsicose ou transmigração das almas. Novo nascimento não é reencarnação, porque uma pessoa morre e desencarna e reencarna, morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna e reencarna, 1, 2, 10, não sei quantas vezes. O que é nascido da carne é carne. Novo nascimento, a palavra novo na língua grega significa, anotem, que é a palavra de cima, do alto, de Deus. Novo nascimento não é uma coisa natural, não é uma coisa física, não é uma coisa terrena, material. Não, novo nascimento é receber de Deus um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Novo nascimento é ser nova criatura. Quando tudo se faz novo, as coisas antigas ficaram para trás. Nicodemos tinha tantas coisas que receberiam de nós hoje aplausos, mas Jesus diz: você precisa nascer de novo. Se Jesus tivesse tratado deste assunto, por exemplo, com a mulher samaritana que já passara por 5 divórcios, estava morando com um homem que não era seu marido agora. Se Jesus tivesse tratado desse assunto com a mulher pega em flagrante adultério, se Jesus tivesse tratado desse assunto com Zaqueu, um homem que ficou rico, usurpando e surrupiando os bens alheios, se Jesus tivesse tratado de novo nascimento com o ladrão da cruz, que passara toda a sua vida na marginalidade, você dizia: esses camaradas aí precisavam de fato nascer de novo. Mas Jesus disse esse assunto para um homem que talvez seria recebido com honras em qualquer das igrejas cristãs do nosso tempo. Como Nicodemos não estava entendendo ainda a linguagem de Jesus, Jesus disse que Nicodemos, você se lembra da caminhada do povo pelo deserto? Houve um momento em que esse povo se rebelou contra Deus, murmurou contra Moisés. E Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E as pessoas estavam desesperadas porque elas, ao serem inoculadas pelo veneno da serpente abrasadora, morriam. Então o povo foi a Moisés e disse: Moisés, peça a Deus para tirar essas serpentes abrasadoras. Moisés foi a Deus e Deus disse a Moisés: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, vai dependurá-la numa haste. E será que todo aquele que foi inoculado pelo veneno da serpente abrasadora, olhando para a serpente de bronze, será imediatamente curado? E Jesus então diz assim para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que acontece o novo nascimento? A Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto,
Ele que era santo, 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 foi feito pecado por nós. Ele que era bendito eternamente foi feito maldição por nós. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. O veneno da antiga serpente, Satanás, que estava destruindo e matando a cada um de nós, foi tirado de nós. E a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi feito pecado e agradou a Deus moê-lo naquela cruz. E Deus puniu o meu, o seu, o nosso pecado no seu Filho. E ele tomou o nosso lugar. E ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, para ressuscitar para a nossa justificação. Daquela forma, quando você olha para Jesus, entendendo que ele morreu em seu lugar pelos seus pecados, e quando você olha para ele e crê que ele levou sobre si no madeiro os seus pecados, que lá na cruz ele rasgou o escrito de dívida que era contra você e pagou a sua dívida com o seu próprio sangue, nesse momento que você crê nele como seu salvador pessoal, você experimenta essa gloriosa transformação chamada de novo nascimento, tendo um novo coração. A pergunta que eu lhe faço agora é esta: você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja evangélica, se você já foi batizado, se você tem pais cristãos, se você é zeloso da sua religião, se você lê sua Bíblia ou faz suas orações, se você jejua. Eu não estou fazendo essa pergunta. A pergunta é: você já nasceu de novo? Você já tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. O Espírito Santo de Deus habita em você, já selou você para o dia da redenção, já foi dado a você como penhor de que Deus vai completar essa obra até o dia final. Você tem a garantia de que o seu nome já está escrito no livro da vida. Você hoje tem a certeza e a alegria da sua salvação. Hoje eu quero orar por você, porque hoje pode ser o grande dia do seu novo nascimento. Ore comigo onde você está. Ó Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra, te dar graças porque tu trataste deste assunto de forma tão clara, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, a bênção de ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito. Pela obra de Cristo na cruz, pudéssemos ser salvos, lavados no sangue do Cordeiro, transformados pelo poder do teu Espírito. Eu te peço que tu apliques esta palavra em cada coração e oro assim em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu quero aproveitar para agradecer aos nossos parceiros em missão, aqueles que têm tornado possível estarmos aqui todas as semanas compartilhando as verdades do Evangelho. Se você quer também ser um parceiro em missão, quer contribuir para que esse programa continue no ar, entre em contato conosco. O telefone está aparecendo aí na tela, é o código de área 11 947 18 94 50, e diz que você quer saber mais sobre Verdade e Vida, como que você pode participar, como que você pode contribuir. A gente vai mandar para você na sua casa todas as informações junto de um presente. A gente vai mandar para vocês presente Gotas de Esperança para a Alma, um devocional para cada dia do seu ano. Todas essas mensagens escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, eu tenho certeza vai ser abençoador. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos busque ali nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPBOficial. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.